É para o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas uma honra presidir a sessão solene comemorativa do centenário deste histórico laboratório. Uma instituição criada, permanentemente desenvolvida e atualizada a pensar em Portugal. Não é nunca demais relembrar que o Laboratório Militar surgiu em 16 de fevereiro de 1918, sendo uma das primeiras unidades da indústria farmacêutica portuguesa. Então designado por Farmácia Central do Exército, foi concebido no contexto do empenhamento de Portugal na Primeira Guerra Mundial, nomeadamente no Teatro de Operações da Flandres, para onde foram mobilizados milhares e milhares de compatriotas. A sua criação veio colmatar a necessidade de garantir um apoio farmacêutico organizado e centralizado que permitisse ultrapassar as dificuldades sentidas na frente de combate relativamente às ações sanitárias. O país passava assim a dispor de uma importante estrutura logístico-farmacêutica. Recordo a propósito que desde 2014 se tem vindo a assinalar o centenário daquela que foi conhecida e o é por Grande Guerra. Aproveito a ocasião para evocar a presença portuguesa a nível dos diversos órgãos de soberania em Lalice a 9 de abril, na Batalha a 14 de abril e em Paris no desfile do armistício em 11 de novembro. Ao longo da sua história, que conheceu saltos qualitativos importantes, em 1947 e em 1968, ao prefazer 50 anos, substancialmente relacionados com o pós-Segunda Guerra e o esforço em África, e depois nos anos 80 e na viragem do século, o Laboratório Militar desempenhou, sem exceção, um papel insubstituível, tendo sabido adaptar-se à permanente evolução das ciências militares e das ciências e técnicas farmacêuticas. Destacou-se de forma singular pela aptidão técnico-científica dos seus laboratórios de análise, estando habilitado a dar uma pronta resposta a situações de emergência nacional, como a que se verificou em 2009 com a pandemia da gripe A. Não posso, por isso, deixar de sublinhar a atividade de duplo uso deste laboratório, no âmbito da cooperação civil-militar, sendo a única instituição farmacêutica no nosso país que possui em simultâneo as capacidades produtiva, analítica e logística, estando assim apta, como muito bem sublinhou o Sr. Ministro da Defesa Nacional, para operacionalizar uma reserva estratégica de medicamentos. Muitos desconhecem ainda que o Laboratório Militar tem vindo a produzir medicamentos em situação de suspensão ou mesmo de ausência no mercado nacional, que são indispensáveis ao tratamento de doentes no Serviço Nacional de Saúde. Embora este laboratório desenvolva a sua atividade farmacêutica nas áreas operacional, assistencial e de formação, permitam-me que dê destaque à investigação, desenvolvimento e inovação, com parcerias com o Ministério da Saúde, com a Ordem dos Farmacêuticos, com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, entre outras entidades, como a Agência Europeia do Medicamento, para os medicamentos utilizados nas doenças raras. Hoje mesmo terei o privilégio de inaugurar o Biobanco de Identificação Genética, sendo um projeto conjunto do Laboratório Militar e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. É com particular emoção que me associo a este momento, uma vez que possibilita a identificação de restos mortais de militares portugueses, quando as ferramentas habituais de identificação forense, como o registro dentário ou a impressão digital, não são praticáveis. Comprovando a sua inegável pertinência, o Biobanco foi resultado de um dos novos contratos-programa assinados entre o Laboratório Militar e o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar, onde estive no passado mês de novembro
por ocasião da abertura solene do ano letivo 2017-2018. Exortei então os cadetes a renovarem a esperança na prossecução dos objetivos ambicionados. Reitero aqui hoje esse repto, apelando a que o Laboratório Militar prossiga com determinação o seu caminho de excelência. Desde que foi criado há precisamente 100 anos, que tem tido um papel fundamental no apoio sanitário prestado à família militar em geral e às forças nacionais destacadas em particular. Com a elaboração de substâncias que a indústria farmacêutica deixou de produzir, o Laboratório Militar garante a salvaguarda do interesse e saúde públicos, sendo por isso credor do respeito e admiração de todos os portugueses. Numa palavra, testemunha que as Forças Armadas, pela natureza própria das suas funções, nunca poderão ser minimizadas ou menorizadas na sociedade portuguesa. Porque, além de servir em Portugal como esteio essencial de sobrevivência, unidade e independência nacionais, cumprem missões que suprem insuficiências ou debilidades da própria sociedade civil. Para quantos, uma por outra vez, duvidam da importância do papel do Estado na sociedade e por apelo liberal ou por preocupação desestatizadora não entendem como é fundamental uma intervenção como esta do Laboratório Militar, e para quantos se esquecem do papel único e insubstituível das Forças Armadas no quadro da defesa nacional, este século é um exemplo eloquente. Esta instituição é uma instituição paradigmática. Ao decidir condecorá-lo sob proposta do Sr. Ministro da Defesa Nacional, com o título de membro honorário da Ordem Militar da Viz, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas presta homenagem a todos quantos serviram e servem no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, sob a divisa Semper e Ubique, agradecendo-lhes o desvelo no cumprimento da sua missão. Honram, assim, a pátria, ao serviço do Exército, das Forças Armadas e, por conseguinte, de Portugal.